Obrigada, André. Alexandre, a palavra é sua, que Jesus te abençoa. Obrigado. Mais uma vez, juntos, isto é, como eu sempre digo, para mim é uma benção, né? Porque a gente está aqui sempre buscando relembrar o que nós já estudamos antes, né? Porque a gente vai sempre recapitulando, terminando o Evangelho, começando de novo. E às vezes, assim, eu costumo às vezes repetir o mesmo tema umas 3 vezes. Então não tem como nós dizermos que nós já não sabemos dos ensinamentos cristãos. Todos nós já temos consciência de todos eles em nossas mentes. Tanto que, de certa forma, nós já nascemos com as leis de Deus na nossa consciência. Se for procurar lá, né, no livro dos Espíritos e no Evangelho, já vem nos dizer, principalmente no livro dos Espíritos, aonde que está as leis de Deus na nossa consciência. Elas já estão aqui. Mas é que com o tempo nós precisamos caminhar nessa terra e ir elevando a nossa inteligência, analisando tudo à nossa volta e conseguindo assimilar as coisas pelos acertos e erros. Então é natural que, mesmo tendo as leis de Deus em nossas consciências, nós ainda estejamos errando. Isso é natural, porque nós precisamos passar ali pela mão na massa, nós precisamos passar pela convivência, nós precisamos sentir o meio e principalmente sentir a nossa ignorância, porque nós ainda somos muito imperfeitos, igual a muito ignorantes ainda. Tanto que eu lembro que eu tive uma conversa semana passada com um amigo meu e ele veio me dizer que ele tem um amigo que não acredita em Deus de jeito nenhum, porque o que a gente sempre ouve falar de alguém que não acredita em Deus. Ele vem dizer assim pra gente: se Deus existisse de verdade, não existiria o mal na humanidade. As pessoas não estariam matando umas às outras, não estariam roubando, prejudicando, né? Nós vemos aí no mundo inteiro guerras, né? Aí eles perguntam assim pra gente: aonde está o seu Deus que não está vendo tudo isso? É o que dizem, né? Mas é porque eles não se adentram na religiosidade e principalmente, né, na doutrina espírita. Porque é muito interessante que até os católicos sabem da doutrina espírita mais do que muitos espíritas. E por que isso? Porque eles a estudam para tentar, de alguma maneira, derrubar a doutrina. Então tem muitos católicos aí que sabem espiritismo mais do que espíritas, tá? Então, se a pessoa que diz não acreditar em Deus se adentrasse um pouquinho, como Eurípides Barçanufo fez ali, devido ao tio dele, né, que chamava ele para a doutrina, o senhor Mariano, e aí ele empresta o livro dos Espíritos para o Eurípides, e ele, em uma noite ele destrincha aquele livro. E por ser uma pessoa sensata, uma pessoa que analisa as coisas à sua volta e busca ver o que é verdadeiro e o que não é, sentindo pelo coração e como um ser racional, ali ele percebe a verdade e ele se torna espírita. E também devido a uns outros fatores da época que ele passou, se nós formos nos adentrar lá na história de Eurípides Barçanufo, nós vamos ver que é muito bonito, né? Mas porque ele buscou se adentrar naquilo ali, conhecer. Aí tudo foi desmistificado para ele. E assim é para todos nós que buscamos nos adentrar na religiosidade. Então, antes de dizer eu não acredito, entre nela, estude-a, para depois realmente dizer se acredita ou não, né? E hoje nós vamos começar o capítulo 6, o Cristo Consolador, e falando do jugo leve. Jesus falando: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Antes de continuar aqui, o que ele está dizendo? Que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Significa que aqueles que caminharem com ele
que tiverem fé nele, que orarem para ele, que seguirem os ensinamentos dele. Não é só se ajoelhar perante da imagem e no dia a dia caminhar só querendo levar vantagem em cima do seu semelhante. Não, realmente tem de estar ali dizendo Senhor, Senhor, não só na frente dele, mas dizendo Senhor, Senhor, também para os ensinamentos dele, que significa respeitar o semelhante, ajudar o semelhante, vestir o semelhante, alimentá-lo e auxiliá-lo em suas dificuldades. Porque como diz uma mensagem que eu li hoje de Chico Xavier, uma daquelas que eu mando todos os dias que eu faço a narração, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, lá está escrito assim, que é fazendo para os outros que eu estou fazendo para mim. Então nessa terra, e também é interessante como a ficção com o tempo vão trazendo para nós, devido à espiritualidade que vai nos inspirando, vai trazendo para nós também muitas verdades das leis de Deus, onde que no livro Conversando com Deus tem uma passagem lá, uma fala de Deus para o personagem do filme, onde ele vem dizer assim, se você quer abundância para si mesmo, faça-o para outra pessoa. Olha que interessante. No mundo é assim. Nós temos de compreender que aqui no mundo é uma passagem, não é um passeio. Estamos aqui para trabalhar, para provar e para expiar. Mas como Cristo vem nos dizer, com ele o fardo é mais leve, o jugo é mais leve. Porque a pessoa que está nessa terra, respeitando o outro, valorizando, amando e tendo compaixão, e ao mesmo tempo resignação, aceitando as leis de Deus em sua vida, o fardo é mais leve. Por quê? Porque ele não carrega o peso da rebeldia. Muitos de nós, devido às nossas dúvidas, carregamos o peso da rebeldia em nossas vidas, não aceitando as situações que Deus coloca para nós. Porque tudo vem de Deus, tudo, todas as dificuldades, todas as perdas, todos os ganhos, tudo vem de Deus. Tem pessoas que dizem assim, olha, Deus não contribuiu nada em minha vida, eu construí esse império, foi graças ao meu esforço. Mas uma coisa ele pode ter certeza, a espiritualidade estava ali do lado dele, o anjo da guarda estava o orientando. E se ele conseguiu tudo isso, é porque antes dele reencarnar, foi combinado lá no plano reencarnatório dele. Era para ser assim, se ele se esforçasse e se ele buscasse o auxílio da espiritualidade. E muitas vezes a espiritualidade vai ajudando mesmo assim a pessoa, mesmo ela dizendo que está conseguindo tudo por si, para ver se chega um momento lá na frente que ela entenda que o que ela está conseguindo vem de Deus e também da parte que ele está fazendo, do que ele propôs, para ver se lá na frente ele compreende e venha a agradecer por tudo pelo qual ele está passando. A não ser que chegue um momento que ele realmente seja muito ingrato. E aí então vai acontecer aquilo que está no Evangelho. Que Deus pode vir, na realidade não é Deus, né? Mas pode acontecer da pessoa perder tudo. Porque aquela pessoa que não valoriza o que tem, todos os recursos que ela consegue material, espiritualmente, para trabalhar para o semelhante. A partir do momento que ele age como um mal rico, ele pode perder tudo. Mas lá na parábola do mal rico, vem nos dizer que ele se vestia de púrpura e gastava tudo para ele, se fartava. E ele só vem a conhecer mesmo a penúria, a dificuldade, quando desencarnado. Mas nós conhecemos muitos casos de pessoas que tinham fortunas e antes de desencarnar chega a perdê-las. Isso pode acontecer. Por quê? A partir do momento que Deus fornece os recursos para que auxiliemos o nosso semelhante, nós não estamos auxiliando, Deus vem e tira. Ele de alguma maneira faz com que o percamos. E isso acontece. Seguindo o Evangelho. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro.
na confiança na justiça de Deus e que o Cristo veio ensinar aos seres humanos. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estão fatigados, e eu vos aliviarei. Olha só, as pessoas que, tendo as suas dificuldades na terra, decepções, mas que encontram a sua consolação na fé no futuro, encontram a sua consolação em Deus e em Jesus. Estes têm uma força maior à sua volta. Como eu disse no início, tem a espiritualidade, tem o anjo da guarda, o próprio Cristo assessorando tudo isso. Então essas pessoas têm mais força para vencer todas as dificuldades terrenas, sejam miséria, dificuldades financeiras, dificuldades físicas, perdas de entes queridos e amados, entre tantas outras coisas que passamos nessa terra, com dificuldade, mas com Cristo, com a espiritualidade amiga, com fé em Deus, gratidão e esperança sempre, essa pessoa ela consegue vencer dia após dia, com mais força, porque ela sabe que tudo vem de Deus, tudo que ela está passando foi Deus que preparou aquilo tudo. E muitos dizem assim, mas para que Deus prepara essas dificuldades? Para nos tornar mais fortes, para sermos capazes de superar dificuldades que não daríamos conta se não passássemos por essas dificuldades. Porque funciona assim, estamos nessa existência, passando por algumas dificuldades, que vencendo, em uma próxima existência, elas ali para nós serão aquele escudo, aquela fortaleza, aquela armadura que vai fazer com que possamos vencer as dificuldades vindouras. Tal qual na faculdade, né? Ali o primeiro ano tem aquelas séries. Essas séries estão preparando o aluno para o segundo ano. Que ele, tendo já o embasamento dessas primeiras lições do primeiro ano lá da faculdade, ele vai conseguir com o seu esforço vencer mais fácil o segundo ano. E a partir do momento que ele se esforça ali com as lições do segundo ano, ele busca se dar bem nelas, ele também vai conseguir ter um maior embasamento numa sequência progressiva das coisas, para que no terceiro ano ele também tenha mais facilidade. É por isso que, a partir do momento que o ser compreende que a Terra é uma escola, ele se esforça mais. Ele tem fé e ele sabe que tudo que ele está fazendo aqui agora, ele vai agradecer lá na frente. Tudo que ele está passando agora, ele vai agradecer lá na frente. Por todos os freios que nós temos, como muitos passam por dificuldades físicas, ainda na juventude, dificuldades financeiras, dificuldades amorosas, afetivas, mas se ele busca superar e enfrentar, não é fugir da situação não, se ele busca enfrentar com as suas orações e superar buscando o bem em comum, lá na frente ele será um ser muito mais forte e ele terá muito mais afetos à sua volta. Por quê? Porque tendo fé em Deus, confiança em Deus, ele busca vencer as suas dificuldades sem fazer inimizades. Quer dizer, com aqueles que ele, na sua família está encontrando dificuldades, ele busca conciliar. Ele busca se entender com o irmão, com a irmã, com o filho, com o pai, com o marido, com a esposa, né? Também com os conhecidos, colegas de trabalho. Ele vai buscando superar todas as inimizades, todas as discórdias. Ele vai buscando se dar bem com todo mundo. Não é se ajoelhar, não, né? Mas se dar bem com todo mundo. E se chegar a um ponto que não tem como, ele deixa a pessoa ir, né? Mas ele ora por ela, olha, vá com Deus, segue sua vida. Se nós não conseguirmos nos ajustar agora, chegará um momento que vai dar certo. Mas voltando aqui, o último item. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência.
e a felicidade que promete aos aflitos. Quer dizer, nós vamos conseguir a nossa consolação? Sim. Nós vamos conseguir o auxílio da espiritualidade? Sim. Para que nós tenhamos mais facilidade em superar aquelas circunstâncias pelas quais nós estamos chorando todos os dias ou reclamando todos os dias. Nós vamos conseguir superar e ter mais força? Sim. Se nós atendermos a essa condição que o Cristo nos pede, né? Ele impõe o quê? Por dever, o amor e a caridade. Quer dizer, que nós pensemos no nosso semelhante, que nós busquemos auxiliar o nosso semelhante, que nós procuramos entender aonde que naquele momento nós estamos auxiliando e que se eu sair dali, tudo pode vir abaixo. Pode ser na família, pode ser num relacionamento. Então eu tenho de observar a minha volta e perceber aonde que eu estou sendo útil e continuar ali sendo útil e fazendo a minha parte. Até chegar o momento que aquelas pessoas ou aquela pessoa possa caminhar por si mesma. É isso que ele nos pede. Tá? Amor, concórdia, respeito, buscar a dignidade não só para comigo, mas buscar levá-la ao meu semelhante também. E eu vou ler essa parte aqui, ó, do advento do Espírito de Verdade, que tem algo a ver que eu conversei com o André agora há pouco, né? Sobre o estudo, ele falando lá sobre a leitura. Espíritas, e podemos dizer aqui também cristãos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Significa amar uns aos outros, como nós gostaríamos de ser amados, como nós gostaríamos que nos fosse feito fazer ao outro. Porém, para que nós não percamos na ingratidão das pessoas, porque tem muitos nessa terra que buscam assim, nossa, deixa eu fazer a caridade, porque está escrito que fora da caridade não há salvação, então deixa eu ajudar, na minha religião sugere isso, né? O Cristo ajudava muito, então deixa eu fazer também. Mas o que é mais comum encontrarmos nessa terra? Ingratidão. Vamos dar uma coisa para alguém, ele faz uma cara feia. Ele pega assim de qualquer jeito, né? Ah, essa sopa aqui não podia ter mais sal, não? Alguma coisa assim, né? Então a gente passa por isso todos os dias quando a gente pensa em ajudar alguém, nunca está satisfeito para esse alguém, né? Mas é por isso que nesse item ele vem nos chamar a atenção não só para amai-vos, que é o primeiro ensinamento, mas instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, quer dizer, nos ensinamentos do Cristo. E os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Quer dizer, todos os erros que nós estamos vendo aí nas religiões, isso aí são de origem humana. Significa, é o interesse, é o egoísmo do ser humano, né, que está, infelizmente, atrapalhando todas as religiões. Nós vemos isso no catolicismo, no evangélico, na espírita, na umbanda, em todas elas sempre tem aqueles que buscam estragar a religião. Faz parte do processo. Estamos, né, em um momento que a doutrina espírita chama de infância da humanidade. É por isso que distensões tem o tempo inteiro, entre raças, entre cor, entre aqueles que defendem um time, outro defende um outro, entre governantes e governados, tá? Entre uma religião e outra, faz parte as distensões. Com o tempo, né? Tempo vem de Deus e é de Deus, logo nós vamos continuar com as nossas diferenças assim, de times, de opiniões, de raças. Isso sempre vai existir, mas não vai ter mais distensões. Vai ter aceitação pelas diferenças do outro. E que cada um, seja minoria ou maioria, ninguém impondo que o outro seja daquele jeito. Tá? Mas respeitando, valorizando e aceitando as leis de Deus e principalmente praticando-as. Para poder finalizar, eu separei aqui do Livro dos Espíritos
que vem do capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e Caridade. Vamos lá. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do ser humano? Aqui fala homem, né? Mas às vezes tem pessoas que não entendem que o homem, ele está ali se referindo a toda a humanidade. Então eu vou falar ser humano. Ó, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do ser humano? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Vamos lá. O direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar quando não puder mais trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como abelha, por um trabalho honesto e não amontoar como um egoísta. Mesmo alguns animais lhe dão exemplo da previdência. O homem tem o direito de defender o que ajuntou pelo trabalho? Deus não disse, não furtarás. E Jesus, é preciso dar a César o que pertence a César? Nós temos o direito de ter a posse do necessário e buscar a todo custo utilizar do supérfluo para auxiliar o meu semelhante para um mundo melhor. É para isso que eu estou aqui. Buscar a posse do necessário, utilizando o supérfluo para ajudar o meu semelhante e buscando respeitá-lo, eu vou conseguir paz na consciência. Tendo paz na consciência, buscando as minhas orações, fé no Cristo, eu vou conseguir também ter fé no futuro. Não digo no futuro material, vou ser rico, vou ter um tantão de coisas materiais. Não, eu digo na vida verdadeira, na vida espiritual, que nós voltaremos para lá e reencontraremos os entes queridos pelos quais nós vivemos juntos aqui na Terra. E o tema é o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, que vem esclarecer para nós todos os ensinamentos do Cristo, no qual ele disse lá atrás: se tiver fé em mim e se me amar, eu vos enviarei o Consolador Prometido, que vos esclarecerá o que eu não pude dizer agora. E a doutrina espírita vem explicar os passos do Cristo nessa terra mais do que qualquer religião. Vem nos explicar as parábolas de uma forma tão simples e objetiva que qualquer um, até mesmo uma criança, entende a explicação. Então que nós possamos abraçar a religiosidade todos os dias, em nossas orações, no nosso caminhar, lembrando que Deus se compraz muito mais daqueles que estão no dia a dia auxiliando o seu semelhante, do que somente aqueles lá que ficam lá na igreja ou na casa de oração, ajoelhados orando, mas quando saem porta fora, não fazem nada para o seu semelhante. Deus olha muito mais os primeiros, que vão-se nas casas de oração, mas que entendem que a ação ela acontece fora dessas casas, no cotidiano. Que estejamos nas casas de orações, orando. Uma vez por semana basta. Façamos as nossas orações. Vamos escutar o Evangelho do Cristo. Mas muito mais importante para Deus é a prática desse Evangelho. Lá fora, no cotidiano, em nossas famílias, em nossos trabalhos e com todos os que nós pudermos alcançar com as nossas ações. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos aqui, e que todos nós possamos ter uma boa semana. Um abraço a todos. Obrigada, Alexandre, uma vez mais. Te agradecer a oportunidade da sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. E quando você fala lá da infância, quando você fala lá da infância da humanidade, e realmente estamos passando por isso, então a gente vê que realmente o erro não está na religião, e sim no ser humano,
porque todos nós ainda, espíritos imperfeitos, estamos aí cometendo erros, atrocidades, independente da religião. Por isso que você sempre frisa, e eu acho muito importante, a questão da religiosidade na nossa vida. Seja qual for a religião, é importante na nossa vida. E outra coisa que você falou que eu acho super importante é que a fé sem obra é morta, né? Então não adianta a gente estar lá estudando, sabendo o evangelho de cor, salteado, e sair de lá e esquecer o evangelho, né? Então não adianta. Que coisa então, boa, assim, né? eu fico até constrangida. Então, aí é muito importante a gente frisar isso, né? Da importância de colocar a mão na massa, né? De colocar em prática esse evangelho de Jesus. Isso. Porque senão não adianta a gente estar estudando e só decorando, né, Alexandre? É verdade. Muito bom. Ó, fiquem com Deus. Foi um prazer mais uma vez falando, tá? E que todos nós, né, possamos ter uma maravilhosa semana, com todas as dificuldades que fazem parte, mas com fé em Deus superamos todas. Obrigada. Com Deus. Com Deus.